Fala investidores, beleza? Vídeo de hoje aqui eu vou falar sobre as empresas Aristocrats Dividends, ou seja, empresas que pagam dividendos durante 25 anos e todos esses anos o dividendo vem aumentando. Vou mostrar alguma dessas empresas hoje aqui, analisar alguns dados que é muito interessante pra gente aqui que quer viver de renda. São empresas gigantescas que vêm pagando dividendos todos os anos e sempre aumentando. Então, let's go! Eu estou falando aqui, ó, The Most Elite Group of Dividend Paying Stocks. E o que é isso? Eles pegaram as empresas do S&P 500, aquele índice onde tem as 500 maiores empresas do mundo. Eles pegaram as empresas que vêm pagando dividendo todos os anos ao longo de 25 anos sem falhar nenhum ano. E aí eles criaram um novo índice chamado Dividends Aristocrats, ou seja, para entrar nesse índice são só essas empresas que conseguiram fazer essa façanha de pagar dividendos sem parar. Tem excelentes empresas aqui, eu vou mostrar para vocês. Nessa matéria aqui da inteligência financeira, a gente consegue observar 10 empresas com dividendos crescentes há mais de 25 anos. Matéria recente aqui, vamos dar uma olhadinha. Além disso, companhias podem entregar dividend yield de até 6,52 nos próximos 12 meses aqui. Mas o que são essas empresas de dividendos aristocratas? Além de pagar dividendo todos os anos, tem que ser dividendo crescente. Ou seja, ela tem que estar sempre pagando um dividendo maior do que no último ano. Detalhe que o dividendo dessas empresas são em dólar. E se acontecer de alguma empresa passar 2 anos sem pagar o dividendo maior que o ano anterior, ela é retirada dessa lista aí e outra entra no lugar. Ou se não tiver outra, ela é apenas retirada. Então é uma lista aqui realmente muito, mas muito poderosa que paga dividendo. Observando o gráfico dessas Dividends Aristocrats, a gente pode observar o índice aqui, ó, nos últimos 6 meses teve uma variação positiva de 7%. No último um ano aqui a gente consegue observar que ela se valorizou aqui a 12%. Nos últimos 5 anos esse índice realmente cresceu bastante, 49% de valorização, uma valorização bem expressiva. E no máximo aqui a gente consegue observar que esse índice já se provou aqui ao longo do tempo uma valorização de mais de 141%. Então tem sim alguns critérios aí para essas empresas fazerem parte desse índice. A gente consegue observar aqui, ó, S&P 500 Dividends Aristocrats. O S&P 500 Dividends Aristocrats mede o desempenho das empresas que fazem parte do índice S&P 500 e que pagaram dividendos maiores ano a ano nos últimos 25 anos seguidos. Ou seja, para estar nesse índice a empresa precisa estar no S&P 500, ela precisa fazer parte das 500 maiores empresas da bolsa lá dos Estados Unidos, ter pago dividendo todos os anos sem falhar em nenhum nos últimos 25 anos, registrar aumento no valor dos dividendos anualmente. E aí, se você quer entender um pouco mais, por que aristocratas, a palavra aristocratas, de aristocratas em português, significa nobreza, vem do grego aristocrateia, isso aqui eu não sei como é que fala, e que quer dizer governo dos melhores. Então a gente consegue observar aqui que a gente está falando de um mercado bem específico de empresas gigantes que já se consolidaram ao longo do tempo, já são empresas grandes e que elas vêm pagando dividendo com frequência e aumentando esses dividendos. Ou seja, são ótimos ativos aqui para a gente olhar mais de perto e ver se faz sentido para nós investirmos. E esses dividendos são pagos em dólar. E para você começar a investir no exterior, eu utilizo a Nomad, que já é uma parceira aqui do canal de longa data, e com o meu cupom APRENDA20, vocês vão conseguir até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio. Eu vou fazer uma operação de câmbio aqui junto com vocês nesse vídeo. Eu vou pegar 3 empresas desse índice aqui para a gente observá-las mais de perto e ver algumas características delas e se de fato elas vêm pagando dividendo crescente ao longo dos últimos anos. Nessa matéria do site Inteligência Financeira, a gente consegue ver uma tabelinha aqui com as empresas que compõem esse índice. A gente consegue observar aqui a Coca-Cola, Johnson & Johnson, McDonald's, PepsiCo, 3M. Então são várias empresas aqui que a gente já conhece do nosso dia a dia. Mas lembrando que isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, é apenas para a gente estudar aqui o índice, entender como ele é feito, como ele é composto e quais são as empresas que estão dentro dele. Então dentro dessa tabelinha desse índice eu peguei 3 empresas para a gente observar. A primeira todo mundo já conhece, Coca-Cola. O ticker dela aqui, KO. A gente consegue observar aqui a variação nos últimos 12 meses, ela subiu 3%. A gente consegue observar o dividend yield dela na casa de 3,07. Vocês podem observar que não é um dividend yield alto tanto quanto os nossos fundos imobiliários aqui, que geralmente fica na casa de 7, 8 ou 9% de dividend yield. E aqui são 3%, justamente porque essas empresas a gente ganha também na valorização do ativo e não apenas no dividendo. No caso dos fundos imobiliários, a gente não tem um potencial de valorização tão grande quanto uma ação aqui. Então o dividend yield geralmente é nessa casa aqui de 3%.
ao ano. Observando o gráfico aqui nos últimos 5 anos da Coca-Cola, a gente pode ver que aumentou nos últimos 10 anos também. Tem uma comparação aqui, o gráfico da Coca-Cola com o nosso Ibovespa, a gente pode observar. Se a gente colocar aqui em 10 anos, dá para observar aqui que enquanto o Ibovespa rendeu 172%, Coca-Cola 368%. Próxima empresa que você também provavelmente conhece, McDonald's. Excelente empresa, paga dividendo certinho. O ticker da ação do McDonald's é MCD. Observando aqui, ó, a variação de 5% nos últimos 12 meses. O dividend yield dela na casa de 2,29, um pouco menos do que a Coca-Cola. Observando o gráfico dela aqui, nos últimos 5 anos teve um acréscimo também e também nos últimos 10 anos se valorizou. Próxima empresa aqui, provavelmente você conhece também, Johnson & Johnson. O ticker da ação é JNJ, variação aqui de 4,97 nos últimos 12 meses. Já o dividend yield dela está mais próximo da Coca-Cola, 3,01%. Vocês podem ver que os dividendos não são tão altos assim, mas em contrapartida a gente consegue observar que são empresas que pagam dividendo ao longo de muitos anos e sempre vem crescendo. Aliado a isso, a gente observa também a valorização do ativo em si. Observando o gráfico da Johnson & Johnson aqui nos últimos 5 anos, a gente observa que ele realmente cresceu e nos últimos 10 anos também. E aqui no site do Investidor 10 dá para se verificar todo o histórico de dividendo que veio crescendo ao longo dos anos. Pra gente aqui que gosta de receber dividendos, nesse caso aqui em dólar, são empresas que a gente já conhece, já está acostumado, já estão há bons anos aí pagando dividendo com frequência e aumentando esses dividendos. Não tem nada melhor que isso. Aliás, eu já vou fazer uma conversão de dólares aqui. Atualmente aqui eu tô com 6.915 dólares. Vou fazer uma transferência aqui de mais 500 reais para converter aqui e tentar chegar aqui nos 7.000 dólares. Vocês podem ver que o meu rendimento comparado ao último vídeo que eu fiz, ele até subiu aqui. Está na casa de 1.000 dólares, 125,52 centos. Vou clicar aqui, adicionar dinheiro. Vou colocar aqui na conta investimento que o IOF é menor. Como vocês podem ver aqui em cima tá 00 meu saldo em reais. Eu vou clicar em depositar. Vai me gerar os dados para eu fazer a transferência do meu banco para cá. Beleza? O dinheiro já chegou aqui, ó, 500 reais, acabei de depositar. Convertendo aqui os 500 reais, eu vou receber 97 dólares,21. Clico em continuar. Ele fala aqui que o prazo é até em 6 horas, mas geralmente é bem mais rápido que isso. Acabei de fazer a conversão aqui. É exatamente isso que você faz quando eu falo fazer uma operação de câmbio, é converter os seus reais para dólares. Então vou esperar a conversão ser feita aqui para depois eu comprar um ativo para minha carteira. E se você quer saber quais ativos eu tenho aqui no Instagram, eu já mostrei todos eles. Se você tiver alguma dúvida sobre esse índice Dividends Aristocrats, deixa aí nos comentários. Eu posso responder no próximo vídeo. Se eu curtir esse vídeo de verdade mesmo, deixa seu like, sua avaliação, é muito importante. E é isso aí, vamos continuar estudando, continuar investindo até nossa liberdade financeira, beleza? Eu tamo junto demais!